Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Finanças para Dois. Eu sou Ricardo Fiorelli, planejador financeiro, e hoje eu vou falar 10 maneiras criativas de você economizar dinheiro para sua próxima viagem. Se você está vendo essa gravação, a gente vai falar aqui sobre esse assunto porque muita gente pensa em economizar, pensa em gastar menos dinheiro, né, em cortar gastos, mas para quê? Né? Para que a gente vai viver pior? Né? Então a gente acaba cortando nas coisas que são mais importantes para a gente e que diminuem o nosso prazer. Eu vou só colocar o nome da live aqui para as pessoas que estiverem ao vivo e daqui a pouco eu já começo. Só um minuto, vamos lá. Legal. Bom, primeiro, seja bem-vindo aqui a essa live e na live de hoje eu vou falar sobre 10 maneiras criativas de economizar para sua próxima viagem. E ela é um complemento, né? Olá, tudo bem? Walter, Paulo, tudo bem com vocês? Aline, todo mundo que está entrando aqui. Deixa eu falar oi, olá. Eu vou falar Emerson, Aline, todo mundo. Eu vou falar hoje sobre 10 maneiras criativas de economizar para sua próxima viagem. Porque muita gente, né, pensa em economizar, pensa em gastar menos dinheiro, mas simplesmente não tem um objetivo. Então, aqui eu estou te dando um ótimo objetivo para você economizar e claro, ter melhores experiências, né? Isso vai dar uma motivação melhor para que faça sentido em todos esses cortes que a gente fizer ou melhorias que a gente fizer no nosso orçamento. Essa live de hoje é um complemento do episódio do meu podcast que saiu essa semana, o episódio 5, que vocês podem conferir lá em finançaspara2.com/005, também tem o meu link na bio, e eu deixo, como todo episódio, um guia gratuito para vocês já implementarem o que vocês aprenderam, seja no Olá Fernanda, tudo bem? Então, para vocês implementarem, seja o que vocês ouviram no podcast, seja o que vocês ouviram aqui na live. E o guia dessa semana, ele se chama 3 investimentos para a sua próxima viagem. O que você precisa prestar atenção e o que você precisa, assim, a gente está juntando dinheiro para a próxima viagem. Aonde que a gente vai deixar? No que a gente vai investir para que a gente consiga fazer essa viagem? Muita gente não sabe o que fazer. Então, baixa lá o guia que vocês vão saber exatamente aonde deixar esse dinheiro para a sua próxima viagem. Durante o episódio eu falei sobre algumas formas de como que você pode organizar o seu orçamento, organizar as suas contas e, claro, né, todo o seu dinheiro para que a sua viagem fique melhor, a viagem dos sonhos. E na live de hoje eu vou falar sobre 10 maneiras criativas de você economizar para a sua próxima viagem. Então, eu queria lembrar uma coisa. Eu deixo no meu episódio um desafio para todo mundo que quer fazer uma viagem dos sonhos, mas tá difícil, já tentou várias coisas, mas não conseguiu, e às vezes até consegue fazer uma viagem, mas não aproveita tão bem. Então eu deixo lá um desafio para vocês fazerem na próxima viagem, que um cliente meu, né, um casal de clientes meus, fizeram esse desafio e a viagem dele foi incrível. Eu vou contar um pouco da história deles aqui nessa live e depois vocês vão poder implementar na vida de vocês também e deixar a próxima viagem muito mais tranquila. Então vamos lá, né? Por que a gente viaja? Por que a gente vai deixar a nossa rotina para dar uma quebra? E eu queria perguntar para todo mundo que está ao vivo, deixar um comentário, né? Qual que é o motivo ou a motivação do porquê que você viaja? Por que você sai da sua rotina, né? Ou para a sua rotina de trabalho, enfim, né, da família e todos os nossos compromissos para você viajar. Então, deixa um comentário aqui para mim que a gente vai conversando e se vocês tiverem alguma dúvida, enquanto eu estiver falando aqui, enquanto eu estiver, ou você estiver ouvindo essa gravação dessa live, você pode deixar um comentário que a gente vai conversar por aqui, tá? Eu vi que algumas outras pessoas entraram aqui, a Rose Leite, Paulo... Tudo bem com vocês? Bom, eu paro, né? Eu vou viajar principalmente para dar
um refresh, né? A gente voltar, deixar a nossa cabeça um pouco mais tranquila, espairecer um pouco e conhecer coisas novas, né? Eu falo que meus objetivos com viagem é sempre crescer ou ficar tranquilo, né? Seja ficar tranquilo numa praia, num campo, né? Ou numa cidade mesmo, eu ficar simplesmente, né? Deixar a minha cabeça mais, esvaziar toda as preocupações e tudo que a gente vai fazendo durante o nosso período de trabalho, e aí a viagem ela dá esse momento de descontração e também para conseguir planejar tudo. Quando eu voltar de viagem, como que eu vou trabalhar melhor, como que eu vou crescer melhor para que a próxima viagem seja melhor. E também eu aprendo, né? Eu aprendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu sempre gosto, eu postei hoje no meu feed um conceito que é: se você quer viajar melhor, separe-se. O que significa isso, né? Principalmente para quem está casado. Às vezes a gente está casado há muito tempo e sempre com a mesma pessoa, né? E a gente acaba esquecendo da gente. A gente acaba não percebendo o que a gente gosta. Então, eu falo que uma viagem boa, ela pode ser dividida em 3 partes. O que significa isso? Então, a gente vai separar a nossa viagem. Não separar da pessoa, né? Mas a gente vai viajar sozinho, ou seja, os dois vão para um lugar sozinho, ou a gente está no mesmo lugar. Vamos tirar um dia para um fazer o que quiser, seja ir no museu, o outro vai, né, ir num parque, ir numa praia, fazer uma trilha, tirar foto, né? Geralmente quando um do casal tira foto, o outro não gosta muito, porque quem gosta de tirar foto tem que ficar esperando, né, o sol ficar ali entre aqueles prédios e na posição perfeita, e fica ali por 4, 5 horas esperando alguma coisa acontecer para tirar foto perfeita. E o outro acha isso um tédio. Então, para que a gente vai ficar esperando, né? Ou um vai deixar de tirar foto, o que acontece geralmente, né? Um deixa de tirar foto e o outro fica bravo porque o outro quer tirar foto. Né? Então, se separa por um dia, tira foto, vai num museu e o outro não gosta, vai fazer alguma coisa que você goste sozinho. No final do dia ou num segundo momento da viagem, vocês se encontram e conversam sobre tudo o que aconteceu. Os dois vão estar com a energia lá em cima, vão estar super felizes, porque fizeram exatamente o que gostam, né? Que o outro geralmente não gosta, e aí vocês podem aproveitar, e enquanto vocês estão juntos, vocês fazem essa viagem com o que vocês dois gostam de fazer, né? A Roseli mandou aqui uma mensagem: no momento não tenho viajado muito, agora criei coragem e comprei um pacote de diárias para ver se animo agora em 2020. Muito legal. Para onde que vai ser a sua próxima viagem? E aí eu vou falar aqui algumas formas, vou começar a falar aqui algumas formas de você economizar para essas próximas viagens, né? Para que elas fiquem muito melhores, para que elas comecem a ficar cada vez melhores e você faça o objetivo que você tenha naquela viagem seja alcançado, né? Seja você descansar, seja você conhecer alguma coisa nova. Então, conta pra mim para onde que você vai, e todo mundo que está ao vivo também, me conta aqui nos comentários, manda qual que é o destino da sua próxima viagem. Eu tinha um cliente que ele tinha, toda vez que ele ia viajar, ele viajava, né, esse casal de clientes, eles viajavam umas 3 ou 4 vezes por ano, mais ou menos. Tá? Uma viagem grande, 3 viagenzinhas ali por perto, alguma coisa parecida. Tá? Só que eles sempre estavam em dívidas, né? E aí eles vieram conversar comigo falando que eles viajavam bastante, mas eles não conseguiam curtir. Eles não conseguiam, né? Eles sabiam que depois que voltasse, ou eles iam viajar, eles ainda estavam pagando a parcela da última viagem. E aí eles ficavam, né, economizando durante a viagem, né? Que eu acho que não faz sentido nenhum, né? Eu acho que a gente tem que economizar antes, é isso que eu vou trazer aqui nessa live, para que você aproveite a sua viagem da melhor maneira possível, né? Para que você possa pegar esse dinheiro que você guardou e gastar como se não houvesse amanhã. Assim, se a gente separou 1.000, 2.000, 5.000, 50 mil reais para uma viagem, vamos gastar, né? A gente separou para isso, a gente guardou esse dinheiro, né? Trabalhou, deixou de gastar nas coisas, talvez algumas coisas importantes para conseguir
estar naquele lugar, ter a oportunidade de conhecer um lugar novo, que provavelmente a gente não vai voltar ou vai ser muito difícil a gente voltar. Então, vamos fazer dessa nossa viagem a melhor possível. E aí, pegar dívidas para a viagem, eu diria que é um erro. Por quê? Porque você acaba não curtindo tanto, porque você sabe que quando você voltar, os problemas não vão estar resolvidos. Então, vamos resolver antes, né? E deixar essa viagem muito melhor. E eu vou começar a falar aqui o primeiro item que eu acho, ou que eu já fiz para poder viajar e que eu recomendo que vocês façam também. E vocês vão comentando aqui, quem está assistindo ao vivo e também quem está assistindo a gravação, qual foi a maior economia ou a principal economia que você fez para você poder viajar. Então, seja você deixou de gastar em alguma coisa ou você ganhou mais dinheiro com alguma coisa, trabalhou, enfim, conta um pouco da sua experiência aqui, que aí a gente vai conversando. Tá? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar no nosso orçamento, e muitas das coisas que eu vou falar aqui, né, talvez vocês já saibam, mas se a gente pensar, como eu falei antes, em cortar simplesmente para gastar menos, não faz sentido nenhum. Né? A gente vai cortar alguma coisa ou economizar alguma coisa, melhorar os nossos gastos para poder viajar, para poder ter um objetivo melhor, crescer de vida. Né? Então, para isso que eu acho que tem que ser que eu acho que é um bom motivo para a gente economizar e melhorar os nossos gastos. Então, o primeiro item é fazer uma lista de compras para ir no supermercado. Né? Por que isso? Porque você pode, claro, fazer essa lista de compras, não necessariamente, né? Eu não sou do tipo espartano, né? Que a gente não pode gastar, a gente não deve gastar, mas aqui a gente está fazendo para um objetivo nobre, né? Um objetivo de viajar para curtir um lugar legal. Então, fazer essa lista é um bom hábito para se ter, para você melhorar esses gastos, né? E não cair em tentações enquanto você estiver no supermercado. E aí eu sempre falo, né? Sempre tem uma reserva, sempre tem uma gordurinha. Por quê? Por mais que você faça a lista, às vezes você está lá e você esquece de algum item, ou você quer aproveitar uma promoção, aproveitar um produto novo que você não conhece. Tudo bem, né? Não tem problema isso. Mas tendo a lista, você acaba caindo em menos tentações, né? Enquanto você está ali fazendo suas compras no supermercado, e você pode aproveitar isso de uma melhor maneira. Por quê? Se você tiver a lista, e todas as vezes que eu levo a lista, eu penso duas vezes se eu vou comprar um item novo ou um item que eu não preciso, por exemplo. Né? Se aquela compra foi feita por impulso ou não foi por impulso. E aí eu não estou falando para vocês fazerem uma lista de supermercado para comprar as coisas mais baratas. Né? Por exemplo, se vocês gostam de um produto que ele é mais premium, que ele custa mais caro, coloquem isso no orçamento. Mas coloca na lista, coloca a marca também. Né? Não deixa de gastar em alguma coisa que vai te fazer feliz, né? Mas o que eu tô propondo aqui é fazer essa lista com o foco de vocês conseguirem viajar, né? Com o foco de a gente estar economizando, a gente está melhorando os nossos gastos, melhorando os nossos hábitos, para que a gente tenha uma vida melhor. Né? É para isso que a gente faz um orçamento, é para isso que a gente faz uma lista de supermercado, né? Não simplesmente para gastar menos, né? Mas para que a gente possa ter uma vida melhor e menos arrependimentos das compras que a gente faz. Né? Porque quem que não gosta de fazer uma boa lista uma boa compra de supermercado e passar horas ali naquele buraco negro cheio de produtos novos e brilhantes para a gente, né, comprar. Então, a gente pode colocar uma gordurinha, por exemplo, 10% da nossa compra, 5% da nossa compra, serem produtos novos que a gente vai testar, serem algumas promoções que a gente vai aproveitar, né, para que a gente possa melhorar o nosso nível de gastos e melhorar também a nossa satisfação com as compras que a gente faz. Né? Não adianta nada a gente fazer uma lista, seguir ela à risca e aí não ficar feliz com o resultado.
Claro que esse é um processo, a gente vai melhorando conforme a gente vai fazendo essa mudança de hábito, né? E aí, tendo um foco que é fazer uma boa viagem, isso daqui melhora bastante. Conta pra mim quem faz uma lista de supermercado e quem não faz uma lista de supermercado. E aí, se você faz, por que você faz e como, né, que você faz? E se você não faz, me conta aqui por que você não faz, tá? Que a gente vai conversando. Hoje, eu faço isso, uma lista, e eu uso um aplicativo que é simplesmente uma nota no Google Keep, que é um aplicativo que eu consigo compartilhar com a minha esposa. Então, toda vez que acaba um produto, a gente precisa comprar alguma coisa nova, a gente coloca lá, né? A gente já tem lá categorizado por setores, né? Por produtos, o que a gente precisa, os últimos que a gente comprou. A gente simplesmente vai lá, clica no que a gente precisa, ele sobe para cima, é super simples. E quando eu estou no supermercado, ou ela está no supermercado, simplesmente a gente tem aquela lista ali, e quando tem alguma coisa nova, traz vamos fazer um jantar especial, alguma coisa diferente, a gente pode usar um pouco disso, né? Eu vou ler alguns comentários aqui que vocês deixaram. A Aline falou: a próxima viagem é Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Muito legal, não conheço, né? E me conta um pouquinho, Aline, o que você está fazendo, né? Ou como que você está juntando dinheiro para você fazer essa viagem e deixar ela inesquecível, né? Para que depois que você volte, isso daí fique na sua memória e na memória da sua família também. A Roseli mandou sobre as viagens dela, né? São diárias para todo o território nacional. Sou nordestina e pretendo conhecer mais a minha região. Sua região é linda, né? Tem lugares maravilhosos, já fui para alguns e tenho certeza que vai ser muito legal. Me conta aqui nos comentários também o que você está fazendo para economizar dinheiro e guardar dinheiro, né? Com o objetivo de vocês fazerem esta viagem, né? E a Lilian aqui também entrou, o Eduardo também entrou, Andressa e Suelen. Olá para todo mundo, eu estou falando sobre 10 maneiras criativas de economizar para a sua próxima viagem. E a Lilian falou que fazer uma lista, né, de supermercado facilita evitar tentações e é mais prático. Economiza o tempo também. Claro, né? Porque quem nunca se perdeu, né, no supermercado olhando coisas novas e ali você perde tempo, né? E acaba aproveitando alguma promoção de última hora ali também, né? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é: considere pegar uma carona para ir e voltar do trabalho, né? Por que isso? Primeiro, economizar. Economizar com gasolina, ou com Uber, ou com táxi, caso você seja, né, de Uber e de táxi, não tenha carro. E com isso você também consegue aproveitar melhor a viagem, conhecer alguma pessoa nova. Existem aplicativos hoje em dia, né, como o Waze, por exemplo, que podem você economiza dinheiro pegando uma carona com outra pessoa. E tem também, claro, né, dependendo do trabalho que você trabalha, ou no prédio que você trabalha, tem ali alguma comunidade que você pode conversar para, seja um dia da semana ou alguns dias da semana, pegar uma carona para ir e voltar do trabalho. E você também, né, dar carona para outras pessoas, né, e aproveitar esse momento para conhecer uma pessoa nova que provavelmente, pelo menos aqui em São Paulo, a gente acaba não conversando e não conhecendo pessoas novas, né? Não necessariamente aqui, eu sempre falo, não precisa ser espartano e poupar exatamente em tudo e eu nunca mais vou usar o carro, mas considerar isso alguns dias da semana, ou talvez até no dia do rodízio, ao invés de pegar um táxi, ir lá e pegar uma carona com alguém. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: venda coisas desnecessárias que você não usa, né? Eu sempre falo, eu já falei algumas vezes, que todo mundo tem pelo menos R$1.000 escondidos dentro de casa. Seja no fundo do armário ali pegando poeira, né? Eu tenho, você tem. Então, olhar para a nossa casa de uma maneira diferente, olhar para as coisas que a gente não usa e ver o que a gente pode vender.
para fazer uma grana, né? Juntar um dinheiro e gastar isso numa viagem, sempre tendo um foco e um objetivo para que isso seja feito de uma maneira mais tranquila. E outra coisa, ainda nessas coisas que você não usa, o quarto ponto que eu quero trazer aqui é as assinaturas, né? A gente tem muitas assinaturas que muita gente, né, assina mensalmente um produto ou uma revista, TV a cabo, Netflix, que acaba não usando. Se a gente mudar o nosso plano de um plano de assinatura para um plano à la carte, vamos dizer assim, né? Ou seja, se eu usar, eu pago. Então, ao invés de você pagar um Netflix, por exemplo, você entrar num aplicativo e você alugar um filme, né? Como a gente fazia antigamente, a gente ia na locadora alugar um filme. A gente pode alugar um filme hoje com um valor mais barato, né? Ou seja, um seriado, alguma coisa, que você vai conseguir economizar dinheiro, porque você vai só usar quando você precisar, você vai pagar só quando você for usar, e não necessariamente todos os meses, né? Então, essa é uma boa forma. Eu sempre falo que tem muita gente que paga a academia e vira sócio da academia, porque paga e não vai. Mas, se você, por exemplo, trocar esse plano de assinatura mensal para toda vez que eu pagar simplesmente no dia que eu usar, se você não usa muito, você vai economizar uma boa grana. E se a gente pensar isso, fazer um cálculo no ano, né? Se a gente falar isso por mês, você pode falar assim, não, mas pagar uma assinatura pode ser muito mais barato, porque eu vou pagar ali 100, 200 reais por mês e todas as vezes que eu for eu vou pagar 30, 40 reais por mês, às vezes 20, né? Então é muito mais barato eu fazer assinatura, mas se você não usa, não faz sentido nenhum, né? A gente pagar alguma coisa que a gente não usa. Algumas pessoas novas entraram aqui e também alguns comentários. Antes de eu partir para o próximo, deixa eu ler. A Aline falou, visitar o cunhado também é válido, né? E a gente fazer essas viagens para aproveitar e visitar a família também, conhecer lugares novos, né? Fazer coisas diferentes do que a gente está acostumado. E a Patrícia entrou e a Lilian falou, nossa, tenho muitas assinaturas desnecessárias. Muito boas dicas, muito bom. Legal. O quinto ponto que eu quero trazer para vocês pare, pelo menos por um tempo, sempre pensando aqui, a gente está fazendo um foco, né? Com o foco da gente poupar mais dinheiro, com o foco da gente viajar, né? Não simplesmente gastar menos, porque se a gente está tirando ou deixando de gastar porque a gente quer gastar menos ou porque a gente quer poupar dinheiro, nosso objetivo ele é fraco, né? Se a gente está poupando dinheiro para um objetivo de viajar, da gente ter uma vida melhor, a gente começa a ter um objetivo muito mais legal, né? Então, uma das coisas que vocês podem fazer que eu recomendo é parar de ficar dando presentes caros para os outros e para você também, né? E aí a gente precisa combinar dentro de casa, combinar na nossa família também, principalmente para quem tem filhos, e falar, olha, filhos, filhas, marido, esposa, e a gente precisa, durante esse tempo, a gente não vai comprar presentes, a gente não vai comprar coisas novas, porque todo esse dinheiro que a gente daria um presente, a gente vai viajar lá no final do ano, e aí a gente vai usar esse dinheiro que a gente vai economizar, né, para poder viajar. E aí todas as vezes, né, o que eu estou propondo aqui? Né? Uma mudança de hábito. Se a gente simplesmente fizer um orçamento, fizer uma planilha, eu falo que planilhas não funcionam, porque a gente olha o passado e a gente não sabe o que fazer, e a gente fica mal por isso, e a gente corta exatamente no lazer e nas coisas que são mais importantes. Então, o que eu estou propondo aqui? Uma mudança de hábito, para a gente mudar o nosso pensamento, a gente mudar, antes da gente fazer o gasto, a gente já saber o que a gente precisa fazer, para que a gente vai fazer aquele gasto, né? E por que a gente vai deixar de gastar aquilo também. Então, é para isso, né? É para a gente conseguir
economizar para ter uma vida melhor, para a gente conseguir viajar, para a gente conseguir, como a Aline falou aqui, fazer um tour ali por Santa Catarina também, né? Fazer uma viagem pelo Nordeste, como a Roseli falou também. Então, para que a gente está fazendo isso? Para poder viajar, para que toda a família possa melhorar a experiência da viagem. E aí, quando a gente tiver esse orçamento da viagem feito, vamos gastar, né? Não vamos deixar de economizar. E até, por exemplo, eu falei isso no meu episódio, eu falo que teve uma viagem que eu queria fazer, fiz, né? Tava em viagem, eu descobri que ia ter um show legal e eu usei uma parte do orçamento que não estava planejado para poder ir nesse show, né? Já teve outras viagens também que eu estava na viagem, eu estava ali naquele lugar novo que eu não conhecia e eu descobri que tinha uma super atração legal. Então eu usei, seja uma reserva de emergência, seja um dinheiro que eu tinha guardado que não estava reservado para aquela viagem, ou até adequar o orçamento da viagem, né? Se a gente tem ali, sei lá, R$100 para gastar por dia, a gente gasta 50 num dia para poder usar 150 no outro e fazer uma coisa mais legal, né? Então a gente consegue adequar a nossa viagem e não vamos deixar de aproveitar a nossa viagem porque a gente não tem dinheiro, né? Que é exatamente o que eu falei no casal que eu dei de exemplo no início, né? Que sabia que eles iam voltar e as dívidas não estavam pagas e eles ainda tinham parcelas dessa viagem para pagar, e aí eles não aproveitavam a viagem por completo ou tudo que ela poderia oferecer. Então, se a gente se planejar antes, a gente consegue fazer uma viagem melhor. E aí, o sexto e sétimo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre comida. Primeiro, coma o que você tem em casa, né? Muita gente, e tem uma frase famosa que diz que se a gente comesse o que tem na geladeira, ao invés de a gente pedir comida todo dia, todos os nossos problemas financeiros estariam resolvidos, ou eles acabariam. Por quê? Porque a gente, né, ao invés da gente estar descontrolado, não tá priorizando, né, a gente comeu o que a gente tem na geladeira, a gente está pedindo comida. Então, é uma reclamação e até uma das coisas que as pessoas que conversam comigo, me pedem orientação, elas falam que pedir comida, e eu já tive isso. Pedir comida é um arrependimento no final do mês, porque você acaba chegando tarde do trabalho, mesmo tendo comida, você não quer comer aquilo que está lá. Então vamos mudar a nossa alimentação, vamos melhorar a nossa alimentação. Vamos fazer, por exemplo, um cardápio semanal, a gente já fez a nossa lista, fazendo esse cardápio, a gente fez a lista de supermercado, a gente consegue separar um dia da semana para cozinhar ou até contratar alguém para cozinhar para a gente, né? Seguindo ali as nossas receitas e as nossas vontades para aquela semana, e aí você tem toda a comida da semana, chegando em casa, não tem trabalho, né? Você chegou cansado com os filhos e tudo aquilo, né, acontecendo, a rotina estressante, você pode aproveitar o que tem ali para você comer melhor, vai ser muito mais saudável e muito mais barato também. E essa comida que você fez é o sétimo ponto que eu quero trazer para vocês, levar marmita, né? Não todos os dias, porque aí a gente acaba, pelo menos no trabalho, se você não trabalha sozinho, tem ali, né, as pessoas do seu trabalho, o chefe, os colegas de equipe, né, enfim, funcionários. Não vai ser antissocial, né? Mas economizar alguns dias, separar 1, 2 dias na semana, eu vou levar a minha marmita para economizar. Mas para quê? Para viajar. A gente está fazendo aqui economizar com um foco, né? Economizar para a gente melhorar a nossa vida. E aí eu queria perguntar para todo mundo que está assistindo ao vivo aqui ou assistindo essa gravação da live, deixar aqui um comentário me falando como que você faz para economizar, né, dentro das suas contas do mês, dentro das suas contas da casa, e para que você faz essa economia. Né? Aqui a gente está falando algumas economias para fazer para vocês viajarem e viajarem melhor, né? Aproveitarem mais essa viagem. O oitavo ponto, e eu sou um super fã desse ponto, né? E sempre,
todas as vezes que eu converso, eu falo sobre esse assunto, é aumentar a sua renda. Fazer uma renda extra, né, para você aumentar, seja por um tempo, ou seja, né, por bastante tempo, ou nas suas contas mensais. Entrou aqui mais algumas pessoas, a Juliana e o Gustavo. Olá para vocês, eu estou falando sobre 10 maneiras criativas para economizar para sua próxima viagem. E se vocês tiverem algum comentário, ou por que vocês economizam dentro de casa, deixa um comentário aqui também. Então, eu sou um grande entusiasta de vocês fazerem renda extra, de vocês aumentarem a sua renda com o objetivo de viajar. Então, todo mundo viu aqueles casais, né, que quando vão casar, vão fazer uma festa de casamento, eles começam a vender brigadeiro, fazer consultoria, né, e fazem um monte de coisa para aumentar a renda, fazer hora extra no trabalho, para aumentar a renda e fazer a festa dos sonhos. Por que a gente deixa de fazer isso depois, né? A gente sabe, todo mundo tem alguma habilidade, alguma aptidão para poder aumentar a sua renda, seja por um tempo, seja, né, a sua renda do trabalho, por exemplo, conseguir um aumento, conseguir uma promoção no trabalho. Então todo mundo tem essas habilidades que podem trazer e melhorar a sua renda com um objetivo aqui, né, com o objetivo de deixar a nossa viagem melhor. O nono ponto que eu quero trazer para vocês é poupe nas contas da sua casa. Aqui entra luz, água, gás, que a gente acaba esquecendo. Ela não é o que vai fazer toda a diferença, mas é um hábito, né, que a gente vai colocar. Por quê? Porque é um desperdício, né? Então, fechar a torneira enquanto a gente escova o dente, desligar a luz quando vai sair de casa. Tem umas tomadas que elas têm um timer que você pode comprar, e aí, por exemplo, ninguém usa a internet quando ninguém está em casa, né? Então vocês podem deixar ali essa tomada com um timer, né, de um tempo, de um horário específico até um horário específico, e vocês desligam toda a energia ou uma parte da energia que vocês estão consumindo ali. Então, tem algumas pessoas que entraram aqui. A Andrea, Eduarda, tudo bem com vocês? Eu estou falando sobre 10 maneiras criativas para economizar para sua próxima viagem. Se vocês tiverem algum comentário, alguma economia que você faz no mês ou nas suas contas da casa, deixa aqui que a gente vai conversar. E o 10º e último ponto que eu quero trazer para vocês é: economize nas tarifas bancárias. E eu deixei esse ponto por último porque as pessoas não sabem, ou até elas acham que é muito difícil você conseguir um desconto, conseguir economizar nas tarifas bancárias. Por quê? Porque ninguém quer, né, perder o seu dia, ou acha que vai demorar muito tempo para fazer aquela ligação. E eu tenho absoluta certeza que com uma ligação de no máximo 15 minutos, você pode economizar 500, R$1.000 por ano, simplesmente pedindo um desconto ou pedindo a isenção de alguma das suas tarifas bancárias. Então, por exemplo, eu vou gravar um podcast um pouco mais para frente falando sobre como que você pode economizar nas tarifas bancárias, mas é muito mais simples do que parece. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, você esqueceu de pagar a sua fatura de cartão de crédito, por exemplo, você liga 1 dia, 2 dias depois, né? E simplesmente fala assim: olha, eu sou um cliente bom, sempre paguei no prazo, dificilmente eu esqueci de pagar, foi um erro. Eu queria pedir por favor para vocês reduzirem ou isentarem essa tarifa esse mês, porque eu sou um bom cliente, estou aqui há bastante tempo, confirma com eles quanto tempo que você é cliente, e aí eu tenho certeza, assim, mais de 50% de chance de você conseguir essa isenção, de tarifa. E também, se você liga também no cartão de crédito, se você paga a tarifa de cartão de crédito, é muito fácil você conseguir outro que não paga a tarifa de cartão de crédito. Então, você simplesmente liga e fala assim: eu tenho uma outra proposta de um outro cartão que eu não vou pagar a tarifa,
mas eu tenho um relacionamento aqui com o banco, eu tenho um relacionamento aqui com esse cartão, é o cartão que eu uso no dia a dia, eu queria pedir para vocês isentarem a minha tarifa. E aí eles vão, não perguntando, vocês podem por favor isentar a minha tarifa? Não, eu queria pedir por favor para vocês isentarem a minha tarifa, né? Pedindo para que eles isentem essa tarifa. E mais de 50% de chance, assim, vocês vão conseguir isentar essa tarifa e não vai precisar mudar o seu cartão de crédito, né? Mas, se eles não quiserem isentar essa tarifa, cancela o cartão e use um outro cartão que não vai pagar tarifa, né? Hoje em dia não faz sentido nenhum você pagar tarifa de cartão de crédito para você usar esse serviço, né? Existem inúmeras ofertas aí de cartão que podem te deixar, né, economizar mais dinheiro no mês. Então, é uma boa forma de você economizar nas tarifas bancárias. Uma outra forma é saiba as regras que o seu banco ou o seu cartão oferecem para você não pagar essas tarifas. Seja a tarifa da conta, seja a tarifa da mensalidade do cartão de crédito. Então, por exemplo, tem cartões de crédito que, se você usar acima de um limite mensal, por exemplo, se você gastar acima de R$500 todos os meses, você não paga tarifa, ou R$5.000, R$15.000, dependendo do cartão. Então, se você gasta, não é vamos gastar esse valor para não pagar tarifa, né? Mas se você já gasta isso no mês, use isso a seu favor. E aí você pode até ir para um cartão que vai te dar umas milhas melhores. Eu acho que, com absoluta certeza, não vale a pena você pagar tarifa para ter milhas, porque se você está pagando tarifa para ter milhas, provavelmente você está perdendo dinheiro, e aí vale a pena você juntar dinheiro para fazer uma viagem, né? Mas, se você já usa um determinado patamar, você pode usar um cartão melhor, que vai te isentar essa tarifa do cartão, para poder usufruir dessas milhas, que vai ser dinheiro de graça, né? Então, dinheiro de graça faz sentido. Se você pagar para ter milhas, não faz sentido. E a tarifa bancária é a mesma coisa. Tem alguns bancos, principalmente bancos digitais não cobram nenhuma tarifa, tem algumas ofertas para você escolher, e os principais bancos, eles têm algumas regras. Então, por exemplo, se você tiver acima de X mil reais guardados ou investidos naquele banco, eles te isentam tarifa. Se você deixar o seu salário lá dentro, né, caindo naquela conta, eles te isentam tarifa. Então, conheça essas regras e ligue para o banco pedindo a isenção também, né? Então, existem muitas formas de você economizar nessas tarifas bancárias. Bom, muito obrigado para todo mundo que assistiu essa live ao vivo ou gravada. E agora você tem 10 ideias, né, ou 10 maneiras criativas de economizar para a sua próxima viagem. Então, é muito fácil a gente economizar dinheiro e aumentar o nosso orçamento para a gente, enquanto a gente está na viagem, né? A gente se vislumbrar com alguma coisa que aconteceu nessa viagem. E aí, para isso que a gente economiza dinheiro, para isso que a gente reserva um dinheiro para poder deixar essa viagem muito mais inesquecível, sem a gente ficar cortando experiências ou deixando de aproveitar alguma coisa na nossa viagem porque a gente não tem dinheiro, porque quando a gente voltar a gente vai ter que pagar todas aquelas parcelas. Então, eu espero que eu tenha motivado um pouco vocês, seja no episódio dessa semana, seja no guia gratuito que eu deixei junto com o episódio, e também com essa live para vocês poderem aproveitar melhor a viagem de vocês. Então, muito obrigado para todo mundo que está ao vivo aqui comigo e você que assistiu essa gravação, e até a próxima semana. A Aline aqui deixou dicas valiosas, valeu. Então, muito obrigado também por assistir e por ficar comigo, né? Eu convido você e vocês que estão assistindo aqui a conhecerem todos os meus conteúdos gratuitos. Eu deixei lá o link na bio, ou vocês podem ir em finançaspara2.com/podcast, que lá vai ter todos os meus conteúdos gratuitos e tudo que eu posso oferecer para vocês para melhorar. Estou totalmente disponível. Se você, Aline e outras pessoas que estão assistindo aqui essa live,
quiserem entrar em contato comigo, manda uma mensagem aqui no meu Instagram com o seu principal desafio que você tem hoje nas finanças da sua casa, que eu vou adorar conversar com vocês e ajudar a melhorar um pouco isso, né? E deixar essa vida um pouco melhor. Então, muito obrigado e até a próxima. Deixa eu encerrar aqui.